Se liga só nessa notícia aqui. Arroz branco, 4 substituições saudáveis do alimento apontado como vilão por pesquisadores de Harvard. E aí, para continuar, esse apelo ao clique, o subtítulo, o arroz branco, um aumento rápido no açúcar do sangue, o que pode ser perigoso para diabéticos. De antemão, eu já atualizo vocês que existem diversas distorções entre a notícia como foi escrita e o artigo como foi publicado. E se você tem interesse em saber se de fato o arroz branco é um vilão da sua dieta, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Muitas vezes os temas escolhidos por vocês, mas às vezes eu fico futucando a internet e acho esses assuntos aqui que acabam trazendo mais desinformação que informação. A notícia, como foi descrita, ela colocou assim: um estudo recente da Universidade de Harvard orienta que pessoas com diabetes não consumam arroz branco refinado. O artigo aponta que o alimento provoca um aumento rápido no açúcar do sangue, o que pode ser perigoso para diabéticos. Mas é possível substituí-lo por outros tipos de carboidratos melhores. E aí, aproveitando o hype da notícia, tem aqui pelo UOL também, é saudável consumir arroz? Meu Deus do céu, como é que os caras vão começar a questionar isso? Metrópolis, arroz branco pode fazer tão mal quanto doce e gordura. Então, para que a gente não fique nesse mundo de desinformação, vamos lá para o artigo original. Em tradução, um bom guia para bons carboidratos. Vamos entender o que é esse índice glicêmico, que foi a base de todo esse contexto. Esse gráfico aqui que está aparecendo, eu quero destrinchar um pouco melhor com vocês. Vamos nessa. Todo alimento que você consome, ele vai ser transformado em açúcar para o seu corpo. Você tem alimentos que vão ter uma maior quantidade de açúcar em uma menor massa e vocês vão ter alimentos que vão ter uma menor quantidade de açúcar, mesmo tendo uma maior massa. Para que isso fique muito claro para vocês. Eu gosto sempre de fazer analogias, então imagina que o seu corpo é uma casa. Nessa casa você está em constante dano e reparo, dano e reparo. Você chega, fez uma sessão de exercício, viveu o seu dia, você deu uma marretada no seu muro. E aí você começa o processo de sinalização para recuperar esse muro que foi quebrado. Para que você faça isso, você precisa ofertar 3 coisas para sua casa: água, tijolo e cimento. Água é água, tijolo, proteína, cimento, carboidrato. Então a gente vai falar sobre o cimento. Esse cimento na sua obra, você pode ter cimento de melhor ou cimento de pior qualidade. Assim como quando você consome uma porção de comida, você pode ter mais sacos de cimento do que menos sacos de cimento. E aí existem cimentos que você consegue fazer uma liga mais rápida do que outros. Se esse saco de cimento você não consegue dar uma mexida e subir logo ali no seu muro para fazer o reparo, ele vai começar a ficar acumulado. É justamente esse acúmulo de saco de cimento na sua obra que não está sendo aproveitado que a gente chama de índice glicêmico. Então, a gente tem que saber diferenciar duas coisas. Primeiro, o que é índice glicêmico? Índice é um efeito de comparação. Quando você pega a glicose in natura por si só, você tem uma capacidade dessa glicose de elevar o açúcar do sangue para 100%. E aí a gente compara os outros alimentos em relação aos percentuais de quanto que você consegue aumentar o açúcar do sangue em comparação com a glicose. Por isso que a gente chama esses carboidratos de baixo índice glicêmico, moderado índice glicêmico e alto índice glicêmico. E o que foi que o artigo publicado mostrou? Que, de fato, você deve melhorar suas escolhas buscando carboidratos de mais baixo índice glicêmico, que são o quê? Frutas, vegetais, alimentos minimamente processados, leites e derivados, oleaginosas, porque essa capacidade de elevar o açúcar do sangue ela vai ser menor do que quando a gente compara de carboidratos com altos índices glicêmicos, que vai ser o pão branco, bolos, bagels, croissant,
A maioria dos cereais de pacote, né, que você vai diluir ali, botar no leite, que você vê que chega tem aquele açúcar mesmo cristalizado. Isso são exemplos de carboidratos processados, carboidratos que de uma maneira geral tendem a elevar mais esse açúcar do sangue. Sendo que esse arroz branco ele foi colocado como índice de moderado índice glicêmico, junto com tomate, milho, alguns cereais que são menos processados do que outros, tá? Você tem que saber olhar ali para o rótulo do alimento e ver a quantidade de produtos que tem misturado naquele processo, além de entender que, quando você olha um rótulo, aquilo que vem primeiro é o que tem a maior concentração. Então, se você vai comprar um cereal que você encontra o açúcar em primeiro, segundo lugar, a densidade, né, o índice glicêmico, ele vai ser mais elevado do que outro que você vai encontrar o açúcar lá como quarto, quinto componente. Essa escolha, ela vai ser melhor do que esse primeiro exemplo. Mas um ponto chave que não foi descrito é que além do índice glicêmico, a gente tem que entender que existe uma carga glicêmica. O que é isso? A capacidade de levar é uma coisa. E quanto de carboidrato, quantos gramas de carboidrato existem naquele alimento. E entender que não dá para simplesmente você comparar o arroz com açúcar. Porque sim, o arroz tem carboidrato, mas o arroz também tem proteína, tem fibra alimentar, tem vitaminas, minerais. Então você fica aí tentando reduzir ou limitar a oferta de arroz, feijão, proteína de origem animal e como consequência você vai ter déficits nutricionais, queixas clínicas de constipação, queixa clínica de cansaço. Então, vamos entender que você não precisa polemizar nem demonizar esse alimento. E se eu puder resumir aqui, entendam que existe uma diferença de índice e carga. Você consumir 50 gramas de arroz é diferente de você consumir 150. Então, se você tem um excesso no consumo, um excesso nessa oferta, isso sim vai tender a contribuir para um pior cenário, um pior desfecho da parte de diabetes, ganho de peso e doenças cardiovasculares. Então, para a gente finalizar e responder, o arroz é um vilão ou não? A resposta é, depende da quantidade que você consome. O artigo em si, ele não trouxe nenhuma novidade. A gente já sabia essa relação de índice glicêmico. E, de fato, você precisa ter melhores escolhas alimentares não somente nas grandes refeições. Principalmente aqui no Brasil, a gente já tem o costume de ter um bom consumo ali de arroz, de feijão, tanto no almoço quanto no jantar. A questão é o intervalo entre essas refeições. O que é que você está ofertando junto com esses carboidratos? Proteína. A proteína, mesmo que você tenha um alimento de mais alto índice glicêmico, ela chega e reduz essa subida. Então a proteína, ela junta com o cimento e evita aquele acúmulo, evita aquele excesso. Então, antes de iniciar qualquer mudança drástica da sua parte de alimentação, busque um profissional habilitado, principalmente um nutricionista, que é o profissional mais bem habilitado para entender todo esse contexto, as suas necessidades, e não fiquem simplesmente consumindo temas polêmicos, porque muitas vezes esses sites se aproveitam de notícias para ganhar os cliques. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa, também tem a opção de você se tornar membro do canal, com acesso a lives exclusivas, a uns artigos que a gente vai ter um debate mais aprofundado e vamos pro próximo.